meu patrocinador não estiver tendo resultado no evento, ele não volta no ano seguinte. É melhor eu fazer um evento proprietário ou é melhor eu participar de um evento de terceiros? Então, o cuidado de todos os pontos de contato é muito importante, porque cada memória vai ser construída de uma forma completamente diferente. E aí que se acabar um evento em baixa, pra mim é comer um churros. Começa uau e termina meio morto, sem doce de leite, aquele gosto de gordura. Precisa ter muita clareza de qual que é o objetivo que vocês têm com esse investimento e como que vocês de alguma forma conseguem mensurar, metrificar o resultado que vocês esperam com esse investimento. Boa tarde, gente. Boa tarde, Edu. Que responsa, hein, que me deram aqui, ó, com essas duas feras, Fernando e o Dinardi aqui. Dois grandes profissionais que eu admiro tanto, né? E estar com vocês aqui, Bernardo e Fernando, é muito legal. Mas eu quero ouvir aqui do público, quem que é da área de eventos aqui? Deixa eu entender aqui. Olha só, gente. A turma de eventos está aí. Essa turma que não dorme, os primeiros que chegam, os últimos que vão embora, né? Estão aqui com a gente. Bom, quero só lembrar, antes de passar a bola aqui, para os nossos convidados, que esse é o podcast. A gente está tendo essa oportunidade aqui, essa honra de gravar um episódio do podcast Eventos de Resultados dentro de um dos palcos do RD Summit, do palco Diálogos, um palco super legal. Eu estive aqui hoje ouvindo alguns papos que tiveram aqui e é bem bacana. O objetivo do podcast Eventos de Resultados é levar para os profissionais de eventos, organizadores, promotores, palestrantes, patrocinadores, quem ama evento como a gente, levar alguns insights, levar algumas estratégias, levar um pouco de conhecimento. E nada melhor do que contar com essas duas feras aqui, né? Bom, vocês já ouviram um pouco aí da mini build de cada um deles, mas eu quero começar aqui pelo Fernando, para ele se apresentar, falar um pouco, Fernando, da sua trajetória, mas antes eu quero te dizer assim, obrigado por você me receber tão bem na sua casa, tá? E agora eu te recebo aqui. Eu brinquei com o Fernando mais cedo que assim, estar aqui como podcast Evento de Resultado, podendo ter o Fernando como um dos convidados, é igual quando você pede emprestado um salão de festa para um amigo, ele mora num condomínio legal, tem um salão de festa top, aí você pede para fazer o aniversário do seu filho lá, mas você convida, é claro, o anfitrião, né, Fernando? Que honra estar aqui e poder bater esse papo contigo. Queria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional aí até chegar aqui. Edu, eu que te agradeço pelo convite, porque você está me dando a oportunidade de estar do outro lado do RD Summit, né? Estou sempre nos bastidores, então hoje eu estou no palco. Obrigado pela oportunidade. Bom, eu tenho quase 7 anos de RD, né? Então, para quem não sabe, acho que todos sabem, mas só reforçando, o RD Summit é um evento organizado pela RD Station, pela TOTUS, mas eu não comecei na área de eventos, eu comecei na área comercial vendendo software da RD Station. E aí, logo depois da pandemia, né, com a retomada do RD Summit de forma presencial, eu recebi o desafio, a missão de reestruturar toda a área comercial do RD Summit, principalmente trazendo uma cultura de performance. Esse era o objetivo, que era algo que a gente já fazia com muita eficiência nas áreas comerciais da RD. A gente resolveu trazer também essa mentalidade para o time de eventos. Boa. 7 anos aqui. Fernando, e antes, só de forma resumida, aí, como é que você chegou aqui na RD? Como que eu cheguei na RD ou como eu cheguei na parte de eventos? Na parte de eventos também, mas como é que foi essa trajetória? Então, é curioso, porque não foi nada programado. Eu tenho uma vida de atleta, eu sou atleta de alto rendimento, e aí num dia, treinando com alguns amigos, a gente resolveu, meio que em tom de brincadeira, falar, poxa, seria legal a gente fazer um evento de triatlo, né? Eu sou triatleta. E foi aí que começou, em 2016, a minha experiência com organização de eventos. Então começou com eventos esportivos, o evento cresceu, hoje é um evento que faz parte do calendário internacional. E aí eu aproveitei essa experiência inicial com eventos esportivos e trouxe para a minha vivência dentro da RD. Então, quando eu assumi a área em 2019, um pouquinho de 2019 para 2020, na RD, eu trouxe essa experiência na organização de eventos esportivos para o RD Summit. Muito bom. O Fernando estava com uma vida tranquila, né, gente? Calma, conseguia dormir 8 horas por noite. Aí ele falou, não, preciso de mais movimento na minha vida, vou começar a trabalhar com evento, né, Bernardo? Vou dar um pouco de emoção. Muito bom, Fernando. Muito bom estar aqui com você. Bernardo,
Obrigado por estar aqui, cara. O Bernardo, gente, ele está com projetos na Fórmula 1. A Fórmula 1 está acontecendo, né, esse final de semana no Brasil. Então, trazer você aqui foi um desafio, né? Você conseguir encaixar isso na agenda. Que bom que você está por aqui. Eu queria também, Bernardo, que você falasse um pouco dessa tua trajetória aí, como que você veio parar na área de eventos, né? Mineiro, assim como eu. Eu moro em Londrina, no Paraná, gente, mas sou mineiro também, né? Então, os mineiros gostam de um eventinho, né, Bernardo? Boa, Edu. Obrigado. Acho que super boa tarde para quem está aqui entregando um tempinho para nos escutar. Já tive muito do outro lado nessa jornada. Eu sou o fundador da TM1, que é uma empresa 100% focada em evento e brand experience. A gente é responsável pela NBA House, pelo Mercado Livre Experience, pelos principais projetos da Netflix no Brasil e vários outros cases muito legais. Temos uma empresa de 16 anos, então tem uma jornada longa. Sou nascido em BH, mas estou em São Paulo tem 15 anos. E eu acho que um dos pontos legais aqui é a TM1 hoje é uma empresa a gente estava discutindo ali há pouco tempo atrás, de 190 pessoas no time, com um impacto muito legal. E a gente tem operação no Brasil e nos Estados Unidos, atendendo a América Latina. Então, eu sempre acreditei no poder das conexões ao vivo. Então, desde quando eu tinha 21 anos, 20 e pouquinhos anos... Faz pouco tempo. Faz pouco tempo, então, mais ou menos 16 anos atrás. Eu sempre acreditei que isso faria diferença no relacionamento e também nos negócios de forma geral. Então, eventos há muito tempo atrás era quase que um patinho feio do marketing e hoje virou quase que uma das principais estratégias. E graças a Deus que a gente surfou isso de uma forma incrível. Então, a TM1 hoje é uma empresa super reconhecida e a gente é extremamente apaixonado por experiência. Então, não sei se todo mundo conhece a TM1, mas se não... A gente é responsável pelo maior projeto de Copa do Mundo no ano que vem também, que é uma sociedade entre TM1 e Cazé TV, que vai ser assim surreal para que todo mundo conheça com mais profundidade o que é experiência de verdade. Então, super obrigado pelo convite, você e o Fernando. Obrigado por estar aqui trocando ideia. Bom demais. Bernardo, você estava me contando, né, até para introduzir um pouco você, que você vem muito, você sempre foi muito próximo ao ecossistema de inovação de BH, né? Você se relacionou muito com toda aquela galera ali de Hotmart, Simpla, Melios e vários grandes startups que nasceram naquele ecossistema e que cresceram muito. Você cresceu muito dentro dessa cultura e você trouxe isso para o mercado de eventos, né? Isso fez muita diferença na história, né? Super. Eu acho que, como aprendizado, eu acho que a maioria das pessoas aqui são de eventos. A minha formação é administração, não sou do lado criativo, então eu sou um cara mais de gestão do que um cara do mercado publicitário. E foi onde eu descobri a grande oportunidade. Então, basicamente, eu olhei para o segmento, que era um segmento há 16 anos atrás, que não era um segmento tão profissionalizado. E em BH, no começo dessa jornada, a gente tinha um núcleo de empreendedorismo ali muito forte, com vários fundadores muito legal, pessoas super bem-sucedidas hoje em dia, num mercado principalmente que é o mercado de vocês, que é o mercado de tecnologia. Então, quando a gente passou a aplicar a metodologia de gestão, de estrutura de modelo de negócio, de formação de time de vendas, de desenvolvimento de relacionamento, dentro de um mercado que era pouco profissionalizado, foi onde a TM1 se deslanchou e virou uma das principais empresas do nosso segmento. Então, o conciliar gestão com estratégia num mercado que a base é criativa é o que virou a nossa chave, e onde eu olhava um oceano azul gigantesco e isso se consolidou 16 anos depois, que nada é construído da noite para o dia. Então, basicamente, é uma jornada cansativa, foi uma jornada de noites viradas. Então, todo mundo que está aqui, quem é a galera da house, quem é a galera da cenografia, quem é a galera da entrega, sabe o que a gente está falando, que o tanto que é difícil também construir algo relevante no longo prazo. Então, essa é um pouquinho da nossa história, da conexão com o universo de tecnologia versus experiência. Muito bom. Fernando, falar um pouco de RD Summit. Não tem como, né, falar contigo e não falar de RD Summit. O RD ele se tornou, o Summit se tornou um
um grande exemplo, um grande case de sucesso, né? A gente sempre mapeia ali pelo aplicativo do evento o perfil do público, né? Sempre tem entre 2 a 3 mil profissionais de eventos que vêm aqui olhar para tudo que vocês estão fazendo, né? Eu queria que você contasse um pouco dessa jornada do R&D Summit e quais são os principais indicadores que vocês olham do evento, né? Qual que vocês olham assim para o evento que ele está dando resultado? Eu sei que vocês olham para muito indicador, né? Eu lembro de vocês contando um pouco aí, mas como é que é essa trajetória? Um evento começou em 2013, né? E aí passou por várias mudanças, veio para São Paulo. O que vocês olham bastante, principalmente do ponto de vista comercial para ele? Olha, Edu, aliás, ótima pergunta. Eu acho que eu acabo tendo um olhar para 2 principais stakeholders, né? Então a gente não pode esquecer que o R&D Summit tem uma companhia por trás. Então o evento ele não é um fim, ele é um meio. E eu preciso, nesse papel, entender qual que é o objetivo da R&D, qual que é o objetivo da TOTVS em termos de resultados. E não necessariamente, quando a gente fala de resultado, a gente está falando de resultado de vendas. Pode ser sim um deles, mas não o único. Mas eu também tenho que ter um olhar para os meus patrocinadores, né? Então, a cultura de performance, ela passa também por essa questão da entrega com as marcas. Por uma premissa muito simples, muito básica, se o meu patrocinador não estiver tendo resultado no evento, ele não volta no ano seguinte, né? Então, óbvio que a gente passa por algumas métricas que são básicas, como, por exemplo, geração de leads, e a gente tem um apoio direto da IASO nessa frente, né? O R&D Summit, reconhecidamente, é um evento que gera um número muito significativo de leads. A gente bate quase em 200 mil leads entregues para os patrocinadores. Mas o processo ele começa numa etapa muito anterior. Ainda antes de fechar a negociação com os patrocinadores, o meu time comercial tem essa missão de sentar com cada uma das marcas e fazer esse processo exploratório, de entender qual que é o objetivo que essa marca tem ao pensar em patrocinar o R&D Summit. E a gente tem um processo muito transparente. Se eu entender que o R&D Summit não é um evento para atingir aquele objetivo, eu prefiro trazer essa transparência, trazer essa clareza para a marca, do que ter uma expectativa e um resultado negativo e acabar depois uma frustração, fazendo com que ele não volte para o ano seguinte. Então, eu acho que passa muito por isso, de esse processo exploratório, sentar com cada uma das quase 200 marcas que nós temos aqui no evento, entender qual é a expectativa de resultado e, a partir daí, fazer essa construção em conjunto. Legal. O Fernando, ontem eu estava falando sobre o futuro dos eventos de negócio, né? Eu estava dizendo que sempre surge, às vezes, algumas dúvidas. É melhor eu fazer um evento proprietário, que é o que vocês fizeram, né? A R&D Station criou a R&D Summit, e aí tem todo o controle da narrativa, ou é melhor eu participar de um evento de terceiros, né? Nós, como IASO, a gente vem e participa de um evento de vocês. E é excelente, porque eu não teria acesso, como IASO, a esse público qualificado em quantidade e em qualidade que vocês têm. Então eu brinco que a gente vem aqui, joga a nossa rede dentro do aquário de vocês, né? E acaba fazendo muito boas conexões. E eu quero dar um depoimento aqui, que é a primeira vez que a IASO foi expositora no evento, isso que você falou, você equilibra os interesses da própria R&D Station, que é a empresa que é a empresa de vocês, que o evento é próprio, mas você precisa equilibrar isso com os interesses dos patrocinadores que compõem esse ecossistema, que não é só por uma questão financeira, mas imagino também pelo ecossistema que vocês querem entregar para os visitantes do evento. E aí, a primeira vez que a IASO foi expositora, o cuidado que você teve. O Fernando bateu um papo com a IASO, falou da importância da gente entrar numa área de experiência lá em Floripa, colocou a gente numa área de alta circulação, a gente criou a gamificação através do aplicativo e atendia as pessoas, né? Então, esse olhar personalizado para a necessidade, para entregar um resultado para o expositor, acho que isso é uma diferença muito grande para quem está aqui, que tem eventos próprios, que vende cota de patrocínio, expositor, ter essa visão personalizada, não ficar restrito ali a um Media Kit travadinho, né? Isso vocês fazem muito bem, né? E aí, até se você puder falar um pouco, né, como que vocês chegaram nesse modelo dessa personalização e tal, isso é bem bacana. Esse é um desafio grande, né? Porque a gente não pode perder a essência do evento, a gente tem, obviamente, alguns guidelines, algumas diretrizes que a gente precisa seguir, mas, ao mesmo tempo,
precisamos entender a individualidade, né? A gente sabe que tem muitas marcas que estão fazendo o seu principal investimento de marketing do ano ao tomar a decisão de patrocinar um evento como o RD Summit, e isso nos traz uma responsabilidade muito grande, né? Então, eu volto na questão anterior que eu comentei. Passa por um processo exploratório, um processo de sentar com as marcas, entender qual que é o momento que elas estão, qual que é a expectativa que elas têm de resultado. É uma construção realmente em conjunto, por mais clichê que isso possa parecer, porque o resultado do meu patrocinador, o meu resultado como organizador do evento depende do resultado do organizador. E o mais interessante, aí acho que isso conversa muito com os desafios que a TM1 tem também, é que às vezes chega uma marca querendo fazer algo disruptivo, eu quero fazer uma experiência que nunca ninguém tenha feito, e aí eu falo, pessoal, às vezes o simples é o mais eficiente, né? Eu costumo dizer que a simplicidade é o ápice da experiência que você pode entregar para o público. Eu acho que talvez o Bernardo passe muito com isso com as marcas, né? Super. Eu acho que a gente estava discutindo isso. A nossa relação com as marcas está muito conectada sempre ao momento de negócio. Então, basicamente, não é que uma determinada fórmula para determinada marca funcione da mesma caixinha para outra marca. Então, basicamente, a dificuldade que a gente tem no dia a dia em algumas tomadas de decisões, que algumas marcas chegam na TM1 e falam assim, eu quero a cópia daquele projeto específico, mas meu objetivo de negócio é este. E as coisas não se combinam. Então, até para a gente conseguir provar essa diferença, normalmente alguns clientes até precisam executar para entender que a solução ela deveria ser um pouquinho diferente. Mas estou totalmente de acordo com a sua visão, Fernando. Muito bom. E agora, Bernardo, falando um pouco de você, você fala uma frase que buga a minha cabeça e eu gosto sempre de lembrar dela, né? Você diz o seguinte, que vocês da TM1 são designers de memórias futuras e influenciadores de decisões no presente. Cara, explica um pouco esse conceito aí para nós, porque quando eu ouvi você falando isso a primeira vez, você consegue resumir muito bem o que é experiência nos eventos, como extrair resultado disso. Para mim, assim, essa frase ela é o que define a nossa vida. Eu acho que para todo mundo que é profissional de eventos, a gente sabe que se a gente deseja, na verdade a gente como profissional de marketing, se a gente deseja criar memórias de longo prazo, a gente sempre tem que entregar da forma mais multissensorial possível. Então a gente estava discutindo um pouco antes da gente subir. Para mim, nada é mais forte no meu coração do que o RD em Floripa. Então, ali, eu tinha um multissensorial ali, que era ao mesmo tempo que eu estou conversando dentro de um stand, eu tenho um pôr do sol acontecendo nas minhas costas, eu tenho o cheiro da grama, que eu lembro da grama que a galera sentava ali na parte de fora, perto da praça de alimentação. Então, a gente fala na TM1 uma frase que ela é muito potente, assim... Nós somos designers de memórias futuras. A gente é responsável por entregar e desenvolver o que você vai lembrar por muito tempo na sua vida. Isso é com certeza absoluta, porque evento tem esse papel, ou de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Então, se o evento também ele for mal executado, se a experiência for mal executada, ela vira quase como se fosse quando você fica preso no elevador. Você nunca mais quer subir naquele elevador específico porque ela gera um trauma. E, ao mesmo tempo, a gente é influenciadores de decisões no presente. Então, basicamente, o emocional do estar presente numa experiência que você se conecta, tem um dado interessante que 91% das pessoas que vivem uma experiência positiva, elas são mais inclinadas a comprar determinado produto de alguma empresa. Então isso gera um impacto surreal na vida de cada um. Então isso que eu acho que é importante, toda vez que a gente for desenhar uma experiência, a gente tem que fazer da melhor forma possível, com o máximo de cuidado. A gente vai ser responsável por uma lembrança, a gente está lembrando do RD aqui de 6, 7, 8 anos atrás, e aquilo que me marcou para, inclusive, aceitar o convite da gente estar aqui junto. Então, isso é um ponto muito importante. Então, quando uma marca sai de casa, por exemplo, a gente é responsável, a gente é sócio da NBA, e a gente faz a NBA House. A NBA House no Brasil, ela tem um papel de conectar o fã com o basquete de uma outra forma, que ali você está tangibilizando o que é mais, um pouquinho mais do que é o esporte atrelado ao entretenimento.
Então é uma entrega muito mais potente da marca com a comunidade do que simplesmente você ligar um streaming e ver um jogo de basquete. É diferente a relação de marca com o cliente final. Então isso é um pouquinho dessa explicação do porquê a gente é apaixonado por esse mercado. E é interessante do que esse ponto que o Bernardo traz, ele está muito relacionado à conexão emocional, né? E é algo que, felizmente, o RD Summit, no transcorrer dos anos, conseguiu construir. Isso não é algo que se faz da noite para o dia, né? Leva muito tempo, mas eu gosto de trazer alguns exemplos que até hoje continuam, né? Então, por exemplo, ontem a gente teve um pedido de casamento em um dos palcos do RD Summit. Imagina a conexão emocional que isso gera com esse participante. Nós temos um estúdio de tatuagem que até hoje eu fico abismado a quantidade de participantes que tatuam o logo do evento na sua própria pele. Então, ao mesmo tempo que isso traz essa força dessa conexão emocional, também nos traz a responsabilidade que nós temos como organizadores perante esse público, né? Então, isso é muito bacana. Isso, de alguma forma, a gente acaba transformando a vida dessas pessoas, dessas empresas que estão conosco durante toda essa trajetória. Eu acho que, só para complementar, Fernando, em um ponto, assim, na história da TM1, e eu acho que é parecido com a história de vocês, a gente sempre preferiu optar por caminhos de projetos mais inovadores do que projetos mais tradicionais. E hoje no mercado a gente vê dois tipos de profissionais que, como característica, eles são bem diferentes. São marcas e profissionais que querem sempre seguir a mesma direção. Ah, já dá certo, vamos fazer. E tem quem inova e entrega a experiência de um jeito completamente diferente. Então, essa cultura de inovar em experiência é o que vai gerar a memória com muito mais potência. Então, vou trazer um outro exemplo, que foi, no final do ano passado, a corrida de rua que a gente fez para a Netflix, para lançar Round 6. Basicamente, a gente fez uma corrida de rua em São Paulo, que premiava com R$1 milhão quem chegasse no final dessa prova e ganhasse como se fosse uma gincana. Então, basicamente, só para contar um pouco do que é a inovação num processo de brand experience. Ele nasceu como um jogo no online, onde você tinha um impacto surreal de mídia e etc. As 2.000 pessoas, que eram os 2.000 fãs, que passassem num ranking como os mais bem classificados, eles tinham a opção de ir para a corrida de rua. A gente ia para uma corrida de rua, que era uma corrida de 6 quilômetros. Então, os 50 primeiros ali da corrida iriam para uma gincana, tinha cabo de guerra e tinha um labirinto. Quem finalizasse o labirinto em primeiro lugar ganhava R$1 milhão. Então, imagina o que é isso para uma marca igual a Netflix e para os profissionais que estão lá, aprovar todo esse processo, mas o impacto que isso gerou no 360 foi surreal. Então, basicamente, a característica inovação, ela não está numa característica só de empresas de tecnologia. Para empresas de experiência e para a gente que somos profissionais de eventos, isso é o que vira o jogo da memória do futuro. Então, acho que eu gosto sempre de trazer. Tem vários outros cases muito diferentes, mas esse ele é importante como apetite a risco. O apetite a risco ele é muito importante no nosso mercado. Ô Bernardo, até eu queria aprofundar isso daí, porque quando a gente vê uma ação dessa, né, R$1 milhão de prêmio, imagina quanto custou mais, né? Mas quantas pessoas participaram dessa ação diretamente? Isso é uma pergunta, não sei se você pode abrir. Mas quanto reverberou? Quanto? Porque assim, eu acho... A RD está aqui com 20 e poucas mil pessoas, mas o quanto de alcance a marca RD tem durante esses dias de evento. Então, se você puder falar um pouco, se tiver esses números, eu acho legal. Podemos, claro. Quando a gente olha para o resultado final, foi de um impacto maior do que de 20 milhões de pessoas, porque é a força da mídia, Netflix, impactando a audiência versus toda a comunicação. Mas presencialmente não foi o maior evento, foi um evento para mais ou menos 8 mil pessoas. Então o conjunto da experiência, para mim, que é o que vale totalmente a estratégia de marketing. Quando a gente olha para um modelo Copa do Mundo, que é TM1 e Cazé TV, a narrativa está sendo contada pelo Casimiro desde 2 meses atrás. A gente lançou nas redes sociais, a gente lançou no intervalo entre acho que Flamengo e Corinthians,
O evento, que é o evento de Brand Experience, que acontece em junho do ano que vem, mas se a gente conta o impacto da conexão de mídia com o presencial, que para mim é um dos modelos mais potentes que podem existir no mundo. Então, quando ou diretor de marketing, ou quando alguém de marketing fala, pô, mas o evento, ele impacta pouca gente no presencial. Eu acho que é porque a jornada de construção está sendo feita talvez de uma forma não tão correta. Então, basicamente, o evento ele tem o poder de impactar um número muito maior do que o número das pessoas que estão presentes aqui, desde que tenha uma construção de longo prazo, como cauda de pré-lançamento ali e até o pós. E eu acho que a RD é super campeã na jornada de engajamento até o evento acontecer. Então, falando um pouquinho de Fórmula 1, que é amanhã, ou falando de NBA, ou falando de Copa do Mundo, no final, a gente está transmitindo no final o que está acontecendo ali é um evento. Olha o impacto que isso tem como mídia, como performance, como negócio e como todo o 360. Então, acho que é bom que a gente, como profissionais de eventos, a gente tem que se valorizar muito mais, porque o impacto que a gente gera, ele é quase que imensurável. A dificuldade que a gente tem é para mensurar na vírgula, né? Mas o imensurável disso, ele é surreal. Não, isso vale, né, Fernando? Para quem é profissional de eventos, usar bem disso, né? Eu acho que vocês usam muito bem aqui no RD, de fazer tudo que acontece aqui reverberar através de vários tipos de mídias diferentes e alcançar milhões de pessoas. Não sei se vocês também medem o alcance que o RD Summit tem não só nos dias, mas durante o ano, deve ser absurdo também. Quando a gente fala de números diretos, a gente chega a bater 20 mil participantes por dia presencialmente aqui no evento. A gente tem o nosso live show, que é uma transmissão online, que não é a transmissão dos conteúdos dos palcos, é um complemento à geração de conteúdo que impacta diretamente 50 mil pessoas durante a transmissão. Tem um outro ponto muito importante que a gente não pode deixar de mencionar, que é o impacto no nosso ecossistema. Então, só para trazer um exemplo, a RD ela tem um programa, provavelmente um dos maiores programas de parcerias corporativas com agências de marketing digital, e nesse programa a gente tem 2.000 agências parceiras. Então, ainda que seja difícil da gente mensurar, não significa que ele não seja impactante. O quanto que isso fortalece a relação com essas 2.000 agências parceiras, o fato da gente ter um momento de troca, um momento de encontro com eles durante o RD Summit. Então, e aí a gente pode falar sobre marca empregadora, a gente pode falar o papel da RD Station como referência em educação de marketing digital. Aliás, esse foi um dos motivos do surgimento do RD Summit. O Eric, que é o nosso fundador, ele foi muito visionário. Quando, há quase 15 anos atrás, ele percebeu que para vender soluções, para vender softwares de marketing digital, você precisava criar um mercado. O RD Summit foi criado para isso, para educar o mercado sobre a temática marketing digital. Então, são aspectos que são difíceis de você mensurar, mas é inegável o impacto que isso gera. Então, a gente pode abordar isso de vários pontos de vista diferentes. Fernando, na tua visão, cara, por que as experiências presenciais têm um poder que nenhuma outra mídia consegue reproduzir? Porque, assim, eu sempre falo, até nas palestras, gente, o RD Station, maior ferramenta de marketing digital da América Latina, uma das maiores do mundo, ela investe no evento presencial. Então, eu imagino que vocês, como você falou, o Eric enxergou isso lá atrás, né? Nós queremos saber a sua visão sobre isso, né? O que a gente consegue entregar no evento presencial e por que nenhuma outra mídia consegue entregar. Eu acho que, de certa forma, o Bernardo já respondeu. Primeiro que é a troca, Aqui, no final das contas, e a gente tem um palco que tem esse tema, conexões. O que a gente está fazendo aqui durante esses 3 dias são as conexões entre marcas, entre empresas, entre nós como profissionais. Então, isso só é possível no presencial. O outro aspecto, que a gente também comentou aqui em vários momentos, é a questão da sensação, de você ter essa conexão emocional, de você se sentir quase que à vontade de fazer uma tatuagem do evento. Isso não tem preço. Olha o impacto que eu estou causando na vida desse participante a ponto de ele se sentir motivado a tatuar o evento na sua própria pele. Isso é algo que é só no presencial.
né? Então essas conexões emocionais, essas trocas, essas conexões, é o que o presencial permite. Muito bom. Bernardo, eu queria te perguntar agora, hoje se fala muito em propósito, evento com propósito, de autenticidade e tal. Do que você está vivendo, né? Que você aprofunda muito nos projetos e cria muitos projetos que é totalmente fora do padrão. Eu estava te falando, né? Quando eu vou em algum evento que vocês estão, eu falo, bom, eu vou encontrar lá algo que eu nunca vi, porque dificilmente eles fazem alguma coisa que a gente já viu. O que nesse mercado, né, você entende que é real e o que é um pouco de blá 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 aí? Não, total. Essa pergunta, ela é um pouco mais complexa, porque eu acho que todo mundo, quando cria o seu evento, tem o objetivo sempre de encantar da melhor forma possível. E eu acho que aqui tem uma mistura do que eu falei, do apetite ao risco versus o by the book ali, o que funciona para poder ele dar sempre certo, assim, de uma forma que não vamos mexer porque já funciona. Evento de forma tradicional, como que a gente constrói um evento na TM1 para ele gerar uma recordação sempre muito positiva na memória das pessoas? Assim, basicamente, eu gosto de fazer a brincadeira que quando você fala para todo mundo que está aqui, fala, pô, fecha o olho e tenta lembrar do último banner, da última newsletter que te impactou de uma forma muito profunda. Aí você fecha o olho e você faz o exercício, pô, qual foi realmente o último e-mail que eu recebi ali que me marcou na minha vida? Agora faz o mesmo exercício para tentar lembrar quais foram os momentos mais especiais da sua vida. Grande parte deles foram eventos. Então, assim, esse ponto é um ponto muito importante. Agora, como a marca se conecta neste ambiente? Para mim, evento, por estudo e por metodologia, as pessoas vão sempre lembrar de dois momentos. Eles vão lembrar do pico daquele evento, qual foi o pico emocional, foi uma palestra que eu sempre sonhei de estar perto de uma pessoa X. E aquele dia eu estive perto daquela pessoa. Aquilo ali é um pico emocional que o resto da vida eu não vou esquecer. E o segundo momento é o momento da saída do evento. As pessoas não se preocupam, de forma geral, principalmente os produtores e as empresas, na importância e relevância que você tem do encerramento do evento. Então, o evento pode ter sido incrível. Se no final, ou você foi por algum motivo, você foi assaltado, ou você não conseguiu pegar táxi, não conseguiu pegar Uber, ou tinha uma fila para sair gigantesca, ou você não conseguiu ir no banheiro, aquilo ali pode gerar um trauma que pode apagar toda uma experiência muito positiva. Então, quando você faz um exercício na sua memória e lembra do seu passado, você vai viver talvez um Rock in Rio, ou então algum evento de muito impacto, você vai lembrar de um momento, você não vai lembrar da jornada inteira daquele evento. Ou foi um momento que você falou com alguém que você gostaria há muito tempo, ou foi um momento que você sentiu uma vibração completamente diferente. Então, para cada pessoa que frequenta um evento, ela tem um objetivo diferente dentro daquela estrutura, e a vibração que ela vai sentir, a minha de estar aqui é diferente da do Fernando e é diferente da do Edu. Então, o cuidado de todos os pontos de contato é muito importante, porque cada memória vai ser construída de uma forma completamente diferente. A minha, nesse ano, é de estar aqui no palco. A do Bernardo, de 6 anos atrás, foi de ver o show do Skank, com um pôr do sol maravilhoso e o céu completamente vermelho. Eu não lembro do credenciamento, de como foi o credenciamento de um evento de 6 anos atrás, mas eu tenho um marco ali muito grande e emocional. Então, acho que, sobre a sua pergunta, é muito importante fazer com muito carinho todos aqueles momentos de jornada do participante ali dentro. Então, quando você vai para uma plenária, assim, o cuidado do som, as pessoas conseguirem, parece loucura, mas o básico que a gente estava falando, ele é quase que o fundamental. Então, assim, você cuidar de uma entrega de sonorização para que todo mundo que esteja aqui consiga escutar de verdade quem está no palco, faz total diferença na experiência. E sempre lembrar de tentar provocar momentos emocionais com bastante profundidade. Isso vira o jogo. Então, vou trazer um exemplo. A gente está construindo agora o projeto de Copa. A gente está trazendo tipo uma tecnologia
que é o som Atmos versus uma estrutura de painel de LED que ainda não tem aqui no Brasil como impacto. A experiência de assistir o jogo na Casa Cazé TV do ano que vem vai ser totalmente diferenciada do que qualquer pessoa já assistiu um jogo, acho que na sua vida. Porque a gente vai ter a composição de uma câmera totalmente diferente, que a gente vai ter um link de câmera diferente, versus um sistema de sonorização que vai te entregar uma emoção e uma vibração completamente diferente. Então, cada um tem que fazer de acordo com o tamanho do seu cheque, mas com muito carinho e com muita profundidade. Eu faço uma brincadeira com um mundo mais social, assim, não dá para criticar o casamento de ninguém, né? Quando a gente não era do segmento de eventos, fala, pô, aquele casamento ali não foi tão legal porque faltou tal coisa. Mas depende muito da intenção. Então, fazer com bastante intenção e ter muito carinho em pequenos pontos de contato é o que vai entregar uma jornada de memória de longo prazo com muita profundidade. É onde a gente acredita. E Edu, você percebe que em vários aspectos que o Bernardo trouxe, a gente está falando de aspectos sensoriais, né? Total. Então, voltando para a tua pergunta, isso só um evento presencial entrega. Você não consegue ter essa intensidade desses aspectos sensoriais em outras iniciativas de eventos que não sejam presenciais, muitas vezes, né? Sobre outra coisa que ele gerou uma conexão no que vocês fazem, muito bem, Fernando. Você falou, Bernardo, do encerramento do evento, né? Ali no momento final. Eu não sei se você pode falar, mas vocês costumam fazer algo que é muito marcante, né? Você pode falar o que vocês fazem no final do evento, aqui na saída? A gente tem algumas iniciativas, né? A gente tem o Corredor de Palmas, em Florianópolis, por exemplo, a gente tinha uma escola de samba que fazia o encerramento na saída da plenária em direção ao happy hour, e tem o próprio happy hour, né, que aí é um momento de confraternização, mas eu acho que o que é muito emblemático é exatamente o Corredor de Palmas, né? Então, para quem não sabe, boa parte dos staffs, das pessoas que estão aqui dando apoio para vocês durante o evento, são colaboradores da RD, né? Desde pessoas de todos os níveis hierárquicos, de todos os cargos, tem diretores aqui que estão como staffs. E aí a gente poder ter essa entrega e depois celebrar no Corredor de Palmas com os participantes passando por esse corredor, isso tem uma conexão muito forte, né? Tanto para nós como organizadores, como para vocês participantes. Eu costumo dizer o seguinte, Bernardo, que tem dois efeitos. O efeito churros e o efeito pastel. O efeito churros é o seguinte, pensa num churros, gente, normalmente o churros você começa comendo aquele doce de leite que vem em cima, né? E é uma delícia o início do churros, mas normalmente o final do churros não tem mais doce de leite e tem um gosto de gordura, né? Fica aquela coisa meio... E aí que você acabar um evento em baixa, para mim é comer um churros, começa uau e termina meio morto, sem doce de leite, aquele gosto de gordura. Agora o efeito pastel, você começa comendo, o pastel queima a sua boca porque ele está muito quente, aí você abre ele um pouco, não tem recheio normalmente no começo dele, mas lá no final, principalmente quando você come um pastel de queijo, o queijo está todo derretido no final, a última mordida do pastel é a mais gostosa e aí você vai lá e come outro. Lembra aí, gente, quantos pastéis você comeu nos últimos 12 meses e quantos churros você comeu? O pastel sempre dá vontade de comer mais. O churro você fala, agora eu vou comer outro churros daqui 3 meses. Eu acho que é muito isso que você falou. O final ele precisa ser com aquela vontade que quero mais, né? Total. Eu gostei do pastel e do churros. Eu vou explicar melhor com pastel e churros agora do que com a metodologia. Essa foi boa. Boa, eu gostei. Legal. Gente, nosso tempo está terminando aqui, mas eu quero encerrar pedindo para vocês, assim, quem está aqui são profissionais de eventos, quem nos ouve, assiste esse podcast também, a visão de vocês, né, o que vocês podem compartilhar com esses profissionais de eventos sobre essa equilíbrio, experiência, performance, branding e retorno para quem ou realiza evento ou patrocina evento, trazer uma visão de cada um de vocês. Vou começar por você, Bernardo. Boa. Acho que primeiro, Edu, obrigado. A IASO é super parceira da TM1. Então, é a ferramenta de tecnologia que a gente usa em 100% dos nossos eventos. Então, quando a gente fala de experiência, isso é algo que não pode falhar, né? Então, eu sou muito grato da nossa parceria também. E, para mim, assim, o principal ponto para todos os profissionais de eventos e para a comunidade de forma geral acho que
sempre acreditar na conexão de eventos com negócios. Então, assim, eu acho que lembrar que o básico precisa ser muito bem feito, a cenografia é muito importante, o painel de LED ele é muito importante, a jornada de credenciamento ela é fundamental, mas os profissionais e as pessoas que vêm mais se destacando nesse nosso mercado são as pessoas que conectam o Brand Experience à estratégia de negócio, que eu sou super fã do Fernando também, e fazem isso de uma potência 100 vezes maior. Eu acho que a gente não pode esquecer, a gente não pode ficar olhando só para a caixa quadrada do evento da porta para dentro. O profissional que olha para a jornada, ele está sendo um profissional completamente diferenciado no mercado, e o mercado de Brand Experience, ele não para de crescer. Eu estava em Roma na semana passada, quando a gente olha para a estrutura do Coliseu, que é uma iniciativa de evento há não sei quantos mil anos atrás, e agora, e quando você projeta isso para 100 mil anos para frente, evento é algo que não vai parar de existir nunca. Então foi onde eu acreditei lá no passado. E conectar na potência do universo de negócios é o que transforma qualquer um do nosso mercado para um outro nível. Então, essa é a minha dica. E a gente, como TM1, fica super à disposição para continuar criando histórias incríveis aí. Quais são as redes sociais sua e da TM1, Bernardo? O meu é @BernardoDinardi e o da TM1 é @TM1.br. Boa. Valeu. Muito obrigado por ter participado. Obrigado pelo depoimento espontâneo, né? Para a IASO é uma honra, um prazer enorme atender a TM1. A gente aprende muito com vocês. Valeu. Valeu. Fernando, você. Bom, primeiro, novamente, obrigado pela oportunidade de me trazer do outro lado da RD Summit, sair dos bastidores. Obrigado, Bernardo, por compartilhar. Sou muito fã do Bernardo, o trabalho que a TM1 faz é referência no mercado. Então, poder ter esse momento com vocês é um prazer. E para finalizar, Edu, eu acho que a gente nunca pode esquecer que participação em um evento é um investimento em marketing. Dito isso, nunca se esqueçam de que precisa ter muita clareza de qual que é o objetivo que vocês têm com esse investimento e como que vocês, de alguma forma, conseguem mensurar, metrificar o resultado que vocês esperam com esse investimento. Muito boa. Fernando, muito obrigado por nos receber aqui, né? Você Sempre muito bem-vindos. Anfitrião aqui, o dono da casa, e para a IASO é um prazer, uma honra enorme também poder trabalhar nesse evento junto com vocês, né? Não é uma relação de fornecedor, porque vocês permitiram que a gente tivesse uma relação de parceiros, de poder construir junto com vocês, então uma honra enorme, muito obrigado por também aceitar o convite e estar aqui batendo esse papo com a gente. Legal? Prazer é meu. Pessoal, muito obrigado.